Bem, boa noite. Espero que funcione aqui o áudio, né? Espero que vocês me escutem. Se alguém estiver aí e perceber que não funciona o áudio, fique à vontade para me contar, né? Faz muito tempo que eu não uso o fazer transmissão via Facebook, né? A gente aqui começou a usar o YouTube. Então, por favor, né? Se algo não funciona, deixem-me saber aí. Mas eu espero que funcione. Boa noite, Célia Keller. Boa noite, Dona Carmen também. É, que Deus possa nos abençoar nesse momento de reflexão é, sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, mas não é a mesma reflexão que eu trouxe ontem, caso alguém tenha visto, no, no estudo no estudo do distrito, né? A Célia comentou aqui que o som está baixo. Deixa eu tentar deixar o microfone mais próximo assim, né? E aí vocês me dizem se melhorou. Também eu posso falar um pouco mais alto, não custa nada, né? É, mas aí é isso, né? Então eu quero trazer outro estudo, na verdade um complemento daquela reflexão, uma conversa que vai um pouquinho além daquela. É o meu plano. Espero que funcione. Espero que dê tudo certo aqui, que vocês me escutem também. Boa noite, Arno Piper. Boa noite, Francilene Santo. E deixa eu ver se eu consigo pelo menos compartilhar isso aqui. Também não vou conseguir pelo jeito, né? Muito bem. Eu sei que o pastor Jonas tem o costume de aguardar uns minutinhos, né? Eu vou fazer o mesmo. Aliás, eu explico, né? Boa noite, Rufina Mutz também. Eu estou aqui a convite do pastor Jonas, né? Que está em viagem e por isso me pediu que trouxesse algo para compartilhar com vocês. E é isso que eu faço aqui então hoje, né? Achei que eu conseguiria compartilhar isso por aqui, mas pelo jeito não consigo. Isso não é bom. Boa noite, Traula Kunzmann também. Muito bem-vinda. De São Lourenço do Sul, aliás, né, um motivo muito certo de oração para todos nós, o que tem acontecido no Rio Grande do Sul por estes dias, né? São imagens assim muito chocantes que nos chegam de pessoas amigas presenciando tamanha aflição e por isso nós queremos colocar essas pessoas em nossas orações. O áudio continua baixo, né? Eu tenho alguma dificuldade, então o Facebook deve captar um pouquinho diferente do que faz o YouTube, né? Bom, deixa eu deixar isso bem aqui e falar mais alto. E aí vocês me dizem, né, se continua baixo ou é quase inaudível, ou se pode ser assim, né? Senão eu teria que colocar o fone, mas mesmo assim não adianta tanto assim, né? Boa noite, Elvira. Boa noite, Sérgio, meu irmão, tudo bem? E que Deus nos abençoe. Bom, vou desistir de compartilhar isso por aqui, que eu não consigo. Mas vamos conversar então, né? Primeiro o que eu vou fazer é resumir o que eu trouxe como reflexão ontem pela manhã no canal do YouTube do Distrito Rio de Janeiro, da IEL, né? Boa noite, Marinete, também, muito bem-vinda. E depois de fazer esse resumo, eu avanço um pouquinho, até porque eu tinha deixado o estudo, aquela reflexão do dia de ontem, pela manhã, dizendo que tinha algo mais a conversar por ali. Eu aproveito então esse ensejo aqui. Eu sei que talvez muitos não tenham acompanhado a reflexão de ontem, né? Muitos estavam até reunidos lá em Seropédica, mas por isso mesmo então eu faço um pequeno resumo, né? O assunto de ontem era perspectivas bíblicas sobre o trabalho. O assunto de hoje é o seu trabalho pode ser uma bênção. Mas começamos pelas perspectivas bíblicas sobre o trabalho, lembrando que popularmente se lembra muito de falar do trabalho como algo que nos dá
canseira, né? O trabalho gera enfado, porque é algo que exige esforço, né? Isso é óbvio, né? Seja um trabalho mais intelectual ou um trabalho mais braçal, como nós dizemos, exige esforço, é uma realidade. Não deve ser só isso, né, que está em nossa mente quando nós pensamos em trabalho. Às vezes é só isso, e por isso hoje é muito comum que as pessoas queiram se livrar do trabalho o mais rápido possível, né? Pessoas que dizem que têm seus 30 anos de idade já estão procurando se aposentar, né? Não ter que mais trabalhar. Não é uma visão exatamente cristã do trabalho essa, porque o trabalho não é visto por nós como algo negativo. É claro, eu dizia ontem, que o trabalho nas Escrituras também é mostrado como algo que pode ser danoso. As Escrituras não vão dizer que sempre o trabalho edifica o ser humano. Não. Né? As Escrituras nos mostram, por exemplo, lá no Egito, o povo dos filhos de Israel padecendo sob o trabalho colocado sobre eles pelo faraó. Inclusive o texto diz que o trabalho, né, a intensidade do trabalho, foi uma estratégia usada pelos egípcios para prejudicar o povo de Israel. Antes daquela questão das parteiras e tudo, a primeira tentativa é fazer trabalhar mais, né? Ou seja, aqui, em vez de trazer dignidade, o trabalho é usado para tirar dignidade, para tirar paz, saúde e condição de boa existência desse povo. Tudo bem. Isso eu dizia ontem, né, também. Mas aí nós avançamos um pouquinho e fomos lá a um texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3:10, em que Paulo diz assim de passagem, quem não quer trabalhar, que também não coma. Eu observei lá que a gente tem que ler com muita atenção, né? Quem não quer trabalhar, não é quem não trabalha, porque não é próprio do cristianismo, não é próprio das Escrituras, dizer que só deve comer quem trabalha, porque há pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, e essas devem ser, sim, segundo as Escrituras, socorridas. Então, a afirmação é, quem não quer trabalhar, não coma, né? Lembremos-nos disso. E aí, eu observei que, para as Escrituras, o trabalho é o meio de sustento por excelência do ser humano. O ser humano trabalha para comer, né, para ter o seu sustento. Isso é muito importante. Por isso o livro de Provérbios muitas vezes fala contra a preguiça como um meio, né, a preguiça como um meio que proporciona falta, carência e tudo mais. Por outro lado, as Escrituras não vão dizer que nós devamos trabalhar pensando somente em termos algo para nós. E aí, eu me lembrei de Efésios 4:28, quando diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, né, para também poder ajudar aquele que não tem condições, aquele que passa por necessidade. Ou seja, o nosso trabalho não deve ser visto simplesmente como um meio de ter coisas para nós, mas também como um meio de fazer o que é o contrário do furtar, né? No furto, nós tiramos de alguém o que lhe é direito. E agora, quando a gente tem recurso e estende a mão para alguém que tem uma carência, nós concedemos a alguém algo de que essa pessoa precisa, né? Então nós devemos ver o trabalho também como forma de ajudar ao próximo. Depois nós lemos lá ontem, naquela reflexão, para quem chegou por agora, eu estou rememorando resumidamente uma reflexão que eu fiz no canal do Distrito no dia de ontem, né, pela manhã.
Depois nós lemos aquele trecho sobre o trabalho de Efésios 6, de 5 a 9, né, que fala de como os servos devem servir, não só quando estão sendo vigiados, mas devem servir como se estivessem servindo ao Senhor, fazendo o que é bom. E que os senhores dos servos devem ter a seguinte consciência, de que tanto eles, os senhores, quanto os empregados, os servos, estão todos sob o mesmo Senhor Deus. No fim das contas, todos são servos do mesmo Deus. E não devem, então, ficar fazendo ameaças aos seus servos. Obviamente, se não devem fazer ameaças, não devem também cumprir aquilo que é o assunto das ameaças. Isso lembra, então, que num contexto cristão, a relação de trabalho deve ser uma relação na qual também se vive o amor cristão. Nós não deixamos de amar as pessoas porque estamos no âmbito do trabalho. Foi até esse ponto que eu cheguei naquela reflexão. Hoje, eu quero continuar, enfatizar um pouco isso, mas continuar indo um pouco além. O texto que me dá o ensejo para o tema de hoje, que é o seu trabalho pode ser uma bênção, está no Salmo 128, ou é o Salmo 128, né? Que não é só sobre o trabalho, mas que também menciona o trabalho. Né? Antes de ler o Salmo 128, até para dar um tempo de que a que você pegue a sua Bíblia aí, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Edith Rube também, para o Hugo Beck, né, que eu conheço lá dos nossos cultos em Juiz de Fora. Muito bom tê-lo aqui, Hugo. E a Judita Keller também, muito boa noite. A Yara Maria, que diz assim que Jesus proteja todos os familiares do Rio Grande do Sul. Sim, oramos, vamos orar por eles logo mais também. Né? Bom, vamos ler o Salmo 128 então, para refletirmos um pouquinho mais. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Mas veja, começa o salmo que diz que assim será abençoado o que teme ao Senhor, dizendo também: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Ao contrário do que muito se pensa hoje, ser abençoado não significa não ter que trabalhar, mas ter o resultado do seu trabalho. Isso lembra também, né, no Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias 29, por exemplo, em Amós, que um sinal de bênção para o povo é quando ele pode colher do que ele plantou. Porque quando a situação não é de bênção, o que pode acontecer muito naquele contexto antigo é que você plantava e então havia guerra, invasão, saques, e você perdia o fruto do seu trabalho. A bênção então não é não trabalhar, mas é ter o fruto do seu trabalho. E eu digo então, né, lembrando o tema do dia, o seu trabalho pode ser uma bênção quando você pode ter o fruto do seu trabalho. Seja ele, né, o resultado do lucro do seu empreendimento, seja ele o seu salário. Isso é bênção de Deus, trabalhar e ter um resultado. Essa é a primeira forma de o trabalho ser uma bênção, do seu trabalho ser uma bênção. Às vezes a gente se esquece disso e se esquece de dar graças a Deus por aquilo que nós recebemos por causa do nosso trabalho. Às vezes até porque não parece
o fruto não parece tão volumoso quanto gostaríamos que fosse. Podemos conversar sobre isso também. Antes disso, vamos nos lembrar de que o nosso trabalho, né, o seu trabalho pode ser uma bênção também, porque o seu trabalho faz bem para as pessoas, né? Não só porque você passa a ter recursos para estender a mão para o outro, mas porque no exercício do seu trabalho você abençoa outras pessoas. Como? Primeiramente, oferecendo a elas algo de que elas precisam. Eu conhecia de perto um rapaz que era um gerente de uma loja de roupas. E eu dizia para ele, e é verdade, quando a loja que ele gerencia atende bem uma pessoa, vende a preço justo algo de que essa pessoa precisava, ele, né, como gerente e os funcionários que ele estão sendo uma bênção para aquela pessoa. Um professor é uma bênção para a vida de um aluno. E é tão bom quando nós conseguimos perceber isso, né? Quando nós conseguimos perceber que o nosso trabalho tem sido uma bênção para pessoas de diversas formas, às vezes de formas bem sutis, né? Às vezes a nossa contribuição para a vida de alguém é o alimento que chegou à sua mesa, né? Ou um prato que chegou no restaurante ali, mas isso está fazendo com que a pessoa possa viver bem. Em alguns momentos é mais claro, né? O policial que chegou no momento necessário para livrar uma pessoa de um dano físico ou da própria morte. Claro, fica mais óbvio que esse trabalho foi uma bênção para alguém. Mas as mais variadas vocações, elas implicam em um bem para o próximo. A maioria. Né? Quando não acontece isso, geralmente é porque esse trabalho não é uma vocação que serve para você, cristão. Quando é um trabalho que não é honesto ou que prejudica outras pessoas, é o caso de pensarmos assim: o meu trabalho pode ser uma bênção, mas esse trabalho que eu estou desenvolvendo não tem sido uma bênção para as pessoas, pelo contrário. E aí vem uma questão que eu acho importante lembrar quando, e esse era o ponto que eu queria comentar ontem e não havia mais tempo para isso, que é o seguinte: né? Quando a gente fala assim, o seu trabalho pode ser uma bênção, eu estou dizendo e deixando muito claro que a vocação que você tem não é imutável e não é necessariamente definitiva. Ninguém está numa profissão, numa ocupação e está condenado a seguir nessa profissão, nessa ocupação para sempre. Se alguém ler o texto lá de Efésios que eu mencionei, 6, de 5 a 9, de uma forma muito radical e fundamentalista, pode ter problema com isso, né? Porque o texto diz assim, né? Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E aí alguém pode dizer assim: não, então a pessoa cristã, para cumprir essa palavra, não pode pedir demissão quando está insatisfeita, porque ela tem que ficar e obedecer. Ah, não, a pessoa cristã não pode ir lá conversar com seus empregadores e dizer que as condições de trabalho têm que melhorar, porque ela tem que ficar calada e obedecer. Isso é uma leitura errada do texto. O texto ele tem que ser lido como um todo, e vai dizer aqui, né, você deve fazer o que é bom, não porque está sendo vigiado. Ou seja, Paulo está aqui trabalhando a questão da dedicação da pessoa, mas não de uma subserviência cega. Não é disso. Inclusive vai dizer aos senhores o lado deles também, né, como eles devem atuar também. Isso é importante. Outra coisa que é importante, no nosso contexto, faz parte da nossa vocação como pessoas que são cidadãs, né, conhecer os próprios direitos e exercer a própria cidadania.
e ter também, né, e exercer também a liberdade que se tem de quando está insatisfeito, quando percebe que aquele trabalho não é uma bênção, que ele não é justo, por exemplo, que não é justo o que está sendo pago por esse trabalho. Existe a liberdade, ninguém está, por ser cristão, condenado a permanecer no mesmo lugar de trabalho, como se tivesse sido ali colocado por Deus e agora você aguenta. Ninguém está condenado também a permanecer no mesmo ramo de trabalho. Ah, porque essa é a minha vocação, Deus me colocou nisso, meu pai era sapateiro, eu sou sapateiro e vou ter que ficar assim o resto da vida. Não, não é assim. Então você pode exercer a sua liberdade também, a sua liberdade de escolha, de usar a sabedoria para optar por um caminho, isso faz parte da sua vocação também. Então você pode pensar, olha, aqui nesse trabalho eu não estou fazendo bem às pessoas com os meus talentos como eu gostaria. Ou aqui nesse trabalho não há respeito da parte das pessoas que estão ao meu redor e isso não me faz bem, né? Eu conheço pessoas, inclusive, que recentemente tomaram a decisão de pedir demissão por isso, né? Pessoas da nossa igreja. Eu conheço pessoas que estão, né, num trabalho muito bom para quem vê de fora, muitíssimo bem remunerado, numa empresa multinacional, e diz assim, olha, eu vou fazer um plano para deixar esse trabalho este ano, porque não tem me feito bem. Estou precisando fazer coisas na minha rotina que não fazem bem para a minha consciência. Então, veja, né, não se sintam, né, ninguém se sinta condenado a ter que seguir uma vocação, nem constrangido a ter que suportar tudo em qualquer vocação, como se fosse uma fatalidade, é assim e pronto. Eu acho muito bom lembrar isso. No contexto em que nós estamos, faz parte da nossa vocação a liberdade de discutir, de pensar, de escolher, de poder melhorar, não fazendo isso com vistas simplesmente ao enriquecimento, com vistas a uma perspectiva egoísta de vida. Mas olhe para essas formas como o trabalho pode ser uma bênção. Ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo no exercício do trabalho, ter o próprio sustento de forma digna, com uma vida digna. E aí você olha, né? E aí você pondera para a sua vida. E talvez você não esteja nesse momento, né, no momento de fazer isso, mas você pode também ajudar outras pessoas que muitas vezes não percebem que podem mudar, né, e estão numa situação complicada, adoecendo muitas vezes por causa do trabalho, né? Porque, voltando ao começo da nossa conversa, sim, o trabalho deve ser algo que traz dignidade para a nossa vida. Mas, em alguns casos, o trabalho é vivido de tal forma que ele retira a dignidade e a paz da nossa vida. Em muitos casos, porque ele é imposto ou por algumas exigências são impostas de forma desmedida, mas em outros casos também, isso é importante pensar, porque a própria pessoa que trabalha se envolve com o trabalho de uma forma desmedida também, né? Ela não percebe que ela está dedicando mais do que devia de sua vida ao trabalho. E aí eu lembro também, né, nós não vivemos para o trabalho, nós não vivemos para isso. A primeira coisa que justifica a nossa existência aqui é que nós somos pessoas cristãs que estão em missão num mundo que precisa da luz de Cristo. Se um trabalho te priva de viver a comunhão com Cristo, de viver a meditação na palavra, de ter comunhão com a igreja, ele não tem sido um bom trabalho também. Imagino que não seja o caso de ninguém aqui, mas isso deve ser pensado e nós devemos meditar sobre isso até para ajudar outras pessoas também.
que em alguns momentos podem se afundar no trabalho de forma não virtuosa, seja para fugir da vida familiar, seja para uma busca desenfreada por bens materiais ou por qualquer motivo que por aí esteja, né? O trabalho pode fazer parte também das nossas pequenas idolatrias. Cuidado com isso. Então, esse acréscimo da reflexão, né, essa observação, principalmente, da necessidade de ponderarmos sobre o trabalho e agirmos conforme a nossa vocação cidadã para com a vida de trabalho, era o que eu queria acrescentar à reflexão que eu trouxe ontem para o Distrito Rio de Janeiro, às 9 da manhã, né? Está lá no canal do YouTube do DRJ. Né? Muito bem.